Você já parou para pensar por que Jesus, o príncipe da paz, solta uma frase que parece um aviso codificado, e ainda por cima coloca uma trava intelectual no meio do caminho? Ele diz: quem lê entenda. Não é poesia. Não é detalhe. É alerta. É como se ele estivesse dizendo: se você não entender isso, você pode estar vivo no dia errado, no lugar errado, confiando na coisa errada. E aqui está o mistério que nos persegue. Se a abominação da desolação já aconteceu no passado, por que ela ainda assombra a escatologia? Se ela ainda vai acontecer no futuro, por que Jesus aponta para Daniel como chave imediata, como se fosse uma instrução para gente de carne e osso, de rua, de casa, de fuga? O que é essa abominação? É uma estátua? Um exército? Um homem? Uma ideia? Um sistema? Um culto falso invadindo o lugar de Deus? Jesus não fala isso para inflar curiosidade. Ele fala para salvar vidas. Então hoje, no canal Palavra Pura, eu, evangelista Lu Martins, não vou te dar um quebra-cabeça para você se sentir esperto. Eu vou te levar para dentro da palavra, para você sentir o peso do que Jesus diz. Vamos abrir Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11, e depois voltar ao Monte das Oliveiras em Mateus 24 e Marcos 13. E a pergunta que vai martelar até o fim é simples e brutal. Quando o santo é profanado, você reconhece, ou você aplaude achando que é progresso? Porque a abominação, na linguagem bíblica, costuma ser idolatria que profana. E desolação é o resultado: vazio, ruína, culto interrompido, presença retirada. Não é só um evento. É um mecanismo. Um padrão. E se você aprende a ver o padrão, você aprende a permanecer fiel quando tudo tenta substituir Deus. Vamos ver isso acontecendo agora. Daniel respira curto. O peito parece apertado por uma mão invisível. Ele não está num templo. Ele está no exílio, longe do centro do culto, longe dos cânticos públicos, longe do altar que marcava o ritmo da vida do povo. Mesmo assim, ele não solta a palavra. Ele abre o rolo. Os dedos dele tremem na borda do pergaminho como quem segura um fio entre vida e morte. E ele lê Jeremias, e a leitura não é curiosidade, é contagem de tempo. É como se ele dissesse por dentro: não pode ser eterno. Deus falou 70 anos, e se o relógio de Deus está chegando no fim? E quando a compreensão acende, Daniel não dá um salto de alegria. Ele cai. Ele dobra o joelho. A garganta fecha. Porque entender o tempo de Deus também te faz encarar a culpa do seu povo. Daniel não começa pedindo vantagem. Ele começa confessando. Em Daniel 9, versículo 3, ele volta o rosto ao Senhor Deus e o busca com oração e súplicas, em jejum, pano de saco e cinzas. A boca dele fica seca. A língua parece áspera. Ele fala com Deus como quem não tem argumento. Senhor, nós pecamos. E o que acontece no interior dele é uma guerra silenciosa, a tentação de se colocar do lado dos justos, de dizer eu não fiz como eles. Mas Daniel não faz isso. Ele se mistura ao pó do povo. Ele se inclui. Ele fala nós. Ele sente a vergonha como se fosse dele. Em Daniel 9, versículos 4 a 5, a confissão sai viva. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que mantens a aliança de amor, nós pecamos e fizemos o mal. E enquanto ele fala, algo nele quebra. É como se cada palavra arrancasse uma camada de dureza. A oração dele não é teatro. Ele não está interpretando humildade. Ele está derramando a verdade. E então Daniel faz uma coisa que muita gente não consegue fazer. Ele pede misericórdia sem fingir mérito. Ele não diz, o Senhor nos deve. Ele diz, o Senhor é misericordioso. Ele não diz, olha a nossa força. Ele diz, olha a tua compaixão. Em Daniel 9, versículo 17, ele súplica, agora, ó nosso Deus, ouve as orações, e por amor de ti, olha com favor para o teu santuário que está desolado. Ele fala desolado. Ele sente o vazio. Ele sente a ausência. Ele sente a ferida aberta do lugar santo profanado pela distância e pela disciplina. E aí acontece o corte mais chocante entre o céu e a terra.
O céu responde. Não é um pensamento bonito. Não é um arrepio. É resposta. Em Daniel 9, versículo 21, enquanto Daniel ainda está orando, Gabriel vem a ele. E imagina a cena, Daniel com as mãos marcadas de cinza, os olhos úmidos, o corpo cansado de jejum, e de repente o ar muda. Daniel sente como se um peso fosse deslocado do ambiente. O coração dele bate mais forte, não por medo irracional, mas porque a presença do mensageiro é santa, e o santo desorganiza o orgulho. Gabriel fala como lâmina, mas também como cura. Ele diz, em Daniel 9, versículo 22, Daniel, eu vim para dar a você entendimento. Entendimento. Aquele quem lê entenda que Jesus vai soltar séculos depois, a que nasce como um presente do céu para um homem quebrantado. E quando Gabriel abre a resposta, Daniel percebe que Deus não está apenas falando de 70 anos de exílio. Deus está abrindo um mapa de eras. Em Daniel 9, versículos 24 a 27, surge a linguagem das 70 semanas, do ungido, da justiça que vem, do pecado que é tratado, e aí, no meio dessa promessa, aparece a frase que vira cicatriz na história. Em Daniel 9, versículo 27, está escrito por extenso, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio desolador, até que chegue o fim que está decretado para ele. Repara, o golpe não é apenas militar. É litúrgico. É contra o sacrifício. É contra a oferta. É contra o centro. Daniel sente isso como um soco no estômago, porque ele sabe o que significa. Não é só perder uma cidade, é ter a adoração interrompida, é ver o lugar santo sequestrado. E agora, mesmo sem a gente dizer passaram-se anos, a palavra nos empurra adiante como se fosse o mesmo fôlego profético. Porque o padrão se repete, poder arrogante entra, profana, substitui e deixa a ruína. Em Daniel 11, versículo 31, a cena ganha dentes. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza do templo e acabar com o sacrifício diário. Então estabelecerão a abominação devastadora. Você consegue ouvir? Não é só barulho de botas, é o som do sacrifício parando. É o silêncio onde havia rotina santa. É o choque dos sacerdotes tentando entender. Como assim, acabou? E por dentro, a pergunta que rasga, se o sacrifício diário acaba, o que fica no lugar? E aí Daniel 12 volta a repetir como se o céu batesse o martelo. Em Daniel 12, versículo 11, está escrito, a partir do momento em que o sacrifício diário for suprimido e a abominação devastadora for estabelecida, haverá 1290 dias. Contagem. Medida. Relógio. Deus dizendo, eu não perdi o controle do tempo. Eu estou marcando o tempo do sofrimento. Agora segura isso na mão, porque o eco dessa frase viaja. Ela atravessa reinos. Atravessa poeira. Atravessa séculos. E ela chega num lugar que não é templo, mas é um monte onde se vê o templo. Jesus está no Monte das Oliveiras. O corpo dele carrega cansaço humano, mas as palavras dele carregam autoridade eterna. Os discípulos se aproximam e trazem perguntas que parecem teologia, mas são medo disfarçado de curiosidade. Quando vai acontecer? Qual é o sinal? Em Mateus 24, versículo 15, Jesus fala do jeito mais direto possível. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele não diz, discutam. Ele diz, fujam. Ele não diz, façam um seminário. Ele diz, corram para sobreviver. E isso muda tudo, porque revela o coração do aviso, misericórdia prática. E em Marcos 13, versículo 14, Jesus repete, como se quisesse cravar na memória, quando vocês virem a abominação que causa desolação, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Percebe a tensão? No lugar onde não deve estar. Isso é linguagem de profanação. É linguagem de substituição. Algo toma o lugar de Deus. Algo se assenta onde não tem direito. E o resultado é desolação, ruína, vazio, juízo, fuga.
Agora, aqui nasce uma divisão de leituras, e ela é honesta. Há quem veja um cumprimento histórico no cerco e destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Há quem veja um clímax futuro com um homem de iniquidade, uma profanação final. Há quem veja um padrão, o passado como sombra, o futuro como ápice. Mas não importa a escola que você carrega, Jesus transforma a profecia em instrução. Ele está preparando o povo dele para discernir quando a idolatria invade o centro e exige adoração. E para você entender por que isso não é teoria, eu quero te levar para dentro de uma hora onde a abominação não é palavra, é pressão. Pressão na pele. Pressão na consciência. Pressão que tenta comprar a alma. Um homem caminha em direção a um forno. Não é metáfora. É calor real. E o nome dele ecoa com 2 outros nomes, como se fossem 3 batidas no peito: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O decreto do rei não é apenas política. É liturgia do Estado. É o poder exigindo culto. É a arrogância querendo sentar no lugar santo do coração. Em Daniel 3, versículo 1, Nabucodonosor manda fazer uma imagem de ouro e convoca gente de todo canto. E em Daniel 3, versículos 4 a 6, o arauto grita que ao som dos instrumentos todos devem se prostrar e adorar. Quem não fizer será lançado na fornalha ardente. O som explode no ar, e a multidão se dobra como se fosse um só corpo. A maioria obedece por medo, alguns por conveniência, outros por ambição. Mas 3 homens ficam em pé. Não é pose. É fidelidade. Eles sentem o coração acelerado. As mãos suam. O corpo quer sobreviver. Mas a alma deles diz: eu não consigo me curvar. E quando são denunciados, eles são puxados para diante do rei. Nabucodonosor não é só um homem irritado, ele é um sistema com rosto. Ele oferece uma chance, porque o poder gosta de parecer razoável antes de esmagar. Em Daniel 3, versículos 14 e 15, ele pergunta: é verdade? Se vocês não se prostrarem, serão lançados, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha a frase, das minhas mãos. É mão humana querendo ser mão divina. É o coração do ídolo: eu te salvo, eu te destruo. E agora vem uma das respostas mais perigosas já ditas diante de um trono. Em Daniel 3, versículos 16 a 18, eles dizem: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha ardente, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes. Como se intensidade humana pudesse vencer fidelidade. Os soldados amarram os 3 homens. O nó aperta. A corda raspa a pele. O medo tenta subir pela coluna. E ainda assim eles caminham. Cada passo é uma escolha. Meu corpo treme, mas eu pertenço a Deus. O calor golpeia o rosto. O ar queima a garganta. Os homens que os carregam caem mortos pelo fogo. E Sadraque, Mesaque e Abed-nego caem dentro do forno. Eles caem, mas não queimam. Eles caem, mas não estão sozinhos. Em Daniel 3, versículo 25, Nabucodonosor se levanta, assombrado. Não foram 3 homens amarrados que lançamos no fogo? Eu vejo 4 homens desamarrados, e o quarto se parece com o filho dos deuses. A abominação exige adoração e ameaça com fogo. Mas Deus responde com presença. Deus não apenas livra do fogo, ele entra no fogo. E isso prepara o nosso coração para entender Jesus. Quando o lugar santo é atacado, quando a fidelidade é pressionada, o Senhor não abandona os seus. Agora, volta comigo ao Monte das Oliveiras, porque Jesus não está falando no vácuo. Ele está olhando para uma história que já viu fornos, já viu imagens, já viu sacerdócios interrompidos, já viu poder exigindo culto. E ele diz: quem lê entenda. Isso significa: entenda o padrão. Quando algo tenta ocupar o centro que pertence a Deus, isso não é neutro. Quando a idolatria vira norma e o santo vira obstáculo, a desolação vem atrás como sombra. E Jesus continua falando de perseverança.
Em Mateus 24, versículo 13, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E em Marcos 13, versículo 13, ele repete: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar não é ser durão. É permanecer fiel quando a pressão tenta te dobrar. É ficar em pé quando a música do mundo pede que você se ajoelhe. E agora, eu costuro tudo numa linha viva. Daniel ora e recebe entendimento. 3 jovens encaram um culto forçado e recebem presença no fogo. Jesus alerta para um sinal que exige discernimento e manda fugir para preservar vida. O fio é o mesmo. Deus reivindica o centro. E todo poder que tenta tomar esse centro produz desolação. E aqui eu preciso te trazer para hoje, sem te jogar em paranoia. Porque a grande pergunta não é só qual é o evento final. A pergunta é: o que hoje tenta sentar no lugar santo do seu coração? O que hoje tenta substituir a presença de Deus por um substituto funcional? Às vezes não é uma estátua de ouro. É um ídolo invisível: poder, medo, controle, culto à imagem, culto ao eu, culto a um sistema que exige sua consciência. Às vezes a abominação chega bem vestida, com discurso bonito, pedindo apenas um pedacinho do seu altar interior. E quando você percebe, o sacrifício diário, a devoção, a oração, a palavra, já foi suprimido pela pressa, pela ansiedade, pela distração. E então vem a desolação, não necessariamente uma ruína física, mas um vazio. Um coração que tem tudo e não tem presença. Um lar cheio de som e sem paz. Uma fé que vira teoria e perde fogo. O veredito espiritual é este: a abominação da desolação é o retrato do momento em que o que é profano se assenta onde só Deus deveria reinar. E quando isso acontece, a ruína não é só externa, é interna. Agora o espelho, você não está apenas ouvindo uma história antiga. Você está ouvindo a sua própria batalha diária pela centralidade de Cristo. Porque todo dia existe uma música tocando, uma convocação, pedindo que você se curve. E todo dia existe um quem lê e entenda sussurrando: discernir a sobrevivência espiritual. E o convite não é medo, é a oração. É voltar ao lugar onde Daniel volta: confissão, dependência, entendimento. É voltar ao lugar onde os 3 jovens ficam: fidelidade sem negociar. É voltar ao lugar onde Jesus nos guia: vigilância, perseverança, obediência. Então, se você pode, agora, fala com Deus comigo. Não como fórmula, como resposta. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas coisas tentam ocupar o teu lugar em mim. Eu não quero um coração desolado. Eu não quero trocar a tua presença por substitutos. Ensina-me a ler e entender. Dá-me discernimento para reconhecer o que não deve estar no lugar santo. Dá-me coragem para ficar em pé quando o mundo pede que eu me curve. E quando for tempo de fugir, não por covardia, mas por obediência, guia meus passos. E eu declaro: eu não estou sozinho no fogo. Eu não estou sozinho na pressão. Porque o mesmo Deus que responde Daniel, o mesmo Deus que entra na fornalha, é o mesmo Jesus que alerta e sustenta até o fim. Em teu nome, Jesus. Amém. Se esta palavra te acorda, escreve nos comentários: quem lê, entenda, eu pertenço a Cristo. E compartilha com alguém que precisa discernir antes de se curvar. Para você que escolheu ficar, para você que sente que o alerta de Cristo ainda reverbera na sua mente e se recusa a ir embora, a palavra guarda uma última peça escondida na noite mais densa da antiguidade. Porque o aviso de Jesus sobre a abominação da desolação não fala apenas de uma imagem no campo sob o sol do meio-dia. O pior tipo de profanação acontece em lugares fechados, no conforto da ilusão, onde a arrogância humana acredita estar blindada contra o juízo. E o padrão que Jesus denuncia pulsa em tempo real, agora mesmo, na Babilônia. A noite envolve o império com um manto de trevas, mas a Babilônia respira com o peito estufado de orgulho. Do lado de fora das muralhas colossais, a história bate à porta. O exército dos medos e persas arma o cerco. As espadas estão afiadas, o inimigo se move em silêncio mortal. Mas dentro do palácio intocável, o rei Belsazar ri na cara do perigo. A ignorância é o escudo dos arrogantes.
Ele caminha pelo grande salão de banquetes, o mármore refletindo a luz de milhares de tochas. O ar pesa nos pulmões, saturado com cheiro de carne assada, suor de servos, vinho quente e fumaça de incenso queimado em altares de deuses mortos. O cenário é um monumento ao ego. O rei quer um espetáculo. Ele precisa provar para si mesmo e para os seus 1000 convidados que o seu reinado é indestrutível. A verdadeira guerra dele não é contra os soldados lá fora, é contra a santidade de Deus. Ele estala os dedos e decreta a ordem que dá início ao horror. Como está registrado de forma inconfundível na palavra, em Daniel 5:1 o rei Belsazar dá um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebe vinho com eles. Ele segura sua taça, mas o vinho comum não satisfaz a sua sede de poder. Ele quer humilhar o Deus de Israel. Ele quer provar que a Babilônia domina até o céu. O coração dele bate descompassado pela luxúria da blasfêmia. Em Daniel 5:2, enquanto bebe o vinho, Belsazar dá ordens para que tragam as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. Os guardas recebem a ordem. Eles marcham até as câmaras do tesouro imperial. Eles arrancam os baús sagrados das sombras. Preste atenção no movimento da abominação. Aquelas taças não são apenas metais preciosos. Elas carregam a memória do pacto. Elas são os utensílios forjados na devoção, purificados pelo sangue dos sacrifícios no altar de Jerusalém, desenhados com precisão milimétrica para servirem apenas na presença do Criador do universo. E agora, as botas pesadas dos soldados babilônios chutam a reverência para longe. Mãos brutas e sujas agarram o sagrado e o carregam para o centro da profanação. Os guardas entram no salão ruidoso. O rei pega uma taça dourada que foi feita para as mãos do sumo sacerdote e a levanta no ar. Ele profana a função, o propósito e a identidade do vaso sagrado. Ele o enche até a borda com o vinho da luxúria imperial. Em Daniel 5:3 eles trazem as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo santuário de Deus em Jerusalém e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebem nelas. O escárnio explode em gargalhadas que ferem os ouvidos espirituais de qualquer cativo judeu no palácio. E a rebelião atinge o ápice da loucura. Eles não apenas bebem, eles oferecem um culto demoníaco. Em Daniel 5:4 a escritura revela a face nua da idolatria quando registra que enquanto bebem o vinho louvam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles usam o altar do Deus vivo para adorar a matéria morta. O lugar santo é sequestrado para glorificar a imundície. Esta é a abominação que causa desolação acontecendo na carne, no tempo, na história. E a regra inquebrável do reino espiritual se levanta. Onde o homem assenta abominação, o céu envia desolação. A música vibra nos tambores. Mulheres dançam, soldados gritam em êxtase. Mas o Deus de Israel não dorme e não divide o seu trono. No exato instante em que o rei sente o gosto doce da sua falsa vitória, a estrutura da realidade entra em colapso dentro do salão. A atmosfera muda. A música morre estrangulada na garganta dos músicos. Um frio sobrenatural congela a espinha de 1000 convidados. Em Daniel 5:5 de repente aparecem dedos de mão humana e começam a escrever no reboco da parede na parte mais iluminada do palácio real, e o rei observa a mão enquanto ela escreve. A taça sagrada escorrega dos dedos paralisados de Belsazar. O ouro bate no chão de pedra com um ruído estridente. O vinho vermelho esparrama-se como sangue fresco pelo mármore. Os olhos do rei estão arregalados, as pupilas dilatadas pelo pânico absoluto. Não há corpo, não há sombra, não há truque. Apenas dedos brilhantes cravando letras de fogo no reboco intocável do seu próprio castelo. Cada traço na parede rasga a alma do rei. A arrogância do império vira cinzas num segundo. A biologia humana trai a pose de divindade. Em Daniel 5:6 o julgamento atinge o corpo quando o rosto do rei empalidece e ele fica tão assustado que os seus joelhos batem um no outro e as suas pernas vacilam. O homem que desafiava o Deus Altíssimo agora tenta se segurar na cadeira para não desabar no próprio vômito e terror. Ele tenta gritar, mas a voz rasga a garganta num sussurro esganiçado. Ele berra por socorro. Ele manda chamar os magos, os astrólogos, os encantadores da Babilônia. Ele tenta usar as ferramentas do mundo para entender a mensagem do céu. Os sábios correm para dentro do salão. Eles se deparam com as letras flamejantes. Eles suam frio. Eles calculam, sussurram e se desesperam. Mas a sabedoria humana é cega e surda no tribunal de Deus. Nenhum deles consegue ler. O sistema falha miseravelmente quando confrontado com a justiça divina.
O desespero domina até que a rainha-mãe rompe o caos. Ela lembra da história verdadeira. Ela lembra do Espírito Santo que não se curva a estátuas de ouro. Ela aponta para a única solução e manda chamar o profeta do exílio. Daniel entra no salão. Ele caminha pelo meio do pesadelo babilônico. Os cabelos dele estão brancos pela idade, mas a espinha continua reta, inquebrável, forjada na fornalha e na cova dos leões. Ele não olha para as mulheres, não olha para o ouro profanado no chão, não se impressiona com os guardas suando de medo. O olhar dele atravessa a sala e crava na parede. Ele reconhece a letra do seu pai. Ele sorri por dentro, não com alegria perversa, mas com a paz de quem sabe quem governa a história. Belsassar, humilhado pelo próprio pânico, tenta comprar a verdade. Ele oferece a Daniel roupas de púrpura imperial, correntes grossas de ouro puro e o terceiro lugar no comando de todo o reino. O mundo sempre acha que pode precificar a unção. Mas a fidelidade de um homem de Deus queima mais alto que o fogo da parede. Daniel rejeita a barganha com a força de um trovão. Em Daniel 5,17 Daniel responde diante do rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro, mesmo assim lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel dá um passo à frente. Ele não começa traduzindo o mistério. Ele começa dissecando o coração do rei. Ele dispara a história na cara de Belsassar. Ele reconta a trajetória de Nabucodonosor, a queda para a insanidade, os anos comendo capim com os bois na chuva até que o orgulho fosse quebrado e o Rei dos Céus reconhecido. A voz do profeta ecoa nas paredes altas, cortando o silêncio fúnebre. Em Daniel 5,22 a espada da repreensão desce sem santidade quando ele acusa: mas tu, Belsassar, seu sucessor, não humilhaste o teu coração embora soubesses de tudo isso. E então, Daniel aponta o dedo furioso para as taças caídas. Ele expõe a raiz da abominação. Ele desnuda o pecado fatal de brincar com o que pertence a Deus. Em Daniel 5,23 a acusação atinge a alma quando Daniel brada: em vez disso te exaltaste contra o Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo dele para ti, tu e os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho nelas, tu louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não entendem, mas não glorificaste o Deus que tem em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Você sente o peso desse confronto? O rei tem o mundo, mas Deus tem o fôlego do rei. E o rei usou o fôlego que Deus deu para cuspir no altar sagrado. Daniel gira o corpo e encara a parede. O salão inteiro para de respirar. O silêncio é tão espesso que pode ser cortado. O veredito celestial está prestes a ser pronunciado. A desolação ganha voz. Em Daniel 5,26 o profeta decifra a sentença dizendo: este é o significado destas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. O tempo de misericórdia acabou. A ampulheta quebrou. Em Daniel 5,27 a balança eterna é revelada até que é o foste pesado na balança e achada em falta. Belsassar é vazio. A coroa não pesa nada. O exército não pesa nada. Quando Deus pesa o coração dele, não encontra substância, apenas a poeira da idolatria. E finalmente, o decreto executa o império. Em Daniel 5,28 o julgamento se conclui: Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O rei, atordoado e aterrorizado, cumpre a promessa inútil. Ele manda vestir Daniel com a púrpura e coloca corrente de ouro em seu pescoço. Ele tenta continuar o protocolo imperial enquanto o abismo se abre debaixo dos seus pés. Mas o decreto de Deus não sofre atraso. Enquanto o salão ainda treme, a ruína se materializa no escuro, do lado de fora. O exército persa já abriu as comportas. Eles desviaram a água do poderoso rio Eufrates. O leito do rio que cruza a muralha seca na calada da noite. Os soldados inimigos marcham pelo lodo, passam por baixo dos portões trancados, sem disparar uma única flecha nas muralhas. Nenhuma trombeta soa para avisar a cidade. A desolação é silenciosa e implacável. As portas do palácio são arrombadas. O aço persa encontra a carne babilônica. O vinho derramado se mistura com o sangue real no chão de mármore. Em Daniel 5,30 a palavra encerra o ciclo profético com a precisão de um cirurgião. Naquela mesma noite Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. A desolação engoliu a abominação. O império que se achava Deus tombou na mesma noite em que tocou nos vasos sagrados. E a parede manchada de sangue ainda grita para nossa geração. Porque a Babilônia não ficou soterrada na areia do Iraque. A Babilônia é um sistema que opera nas sombras do mundo hoje, respirando, avançando, e ela ainda promove o mesmo banquete.
O mundo exige que você pegue tudo o que é sagrado na sua vida e jogue na mesa deles. O que são os vasos de ouro de Jerusalém hoje? É a sua mente. É o seu corpo, que a Escritura chama de santuário do Espírito Santo. É o seu casamento. É o seu chamado. É a adoração pura que flui da sua boca. O sistema quer que você pegue a sua adoração, o seu tempo precioso, a sua pureza de olhos, e brinde com eles em homenagem aos deuses do sucesso, do entretenimento vulgar, da aprovação humana e do egoísmo. A abominação acontece na sua sala de estar quando a sua tela substitui o seu altar. A profanação domina quando o que deveria ser santo, separado e consagrado a Deus se torna apenas uma ferramenta comum para satisfazer a carne. E o padrão não falha. Sempre que você oferece o seu vaso sagrado para a Babilônia, a desolação invade a sua casa. O vazio ataca. A ansiedade domina. A paz escorrega pelos dedos como vinho no mármore e o coração fica pesado na balança e achado em falta. Mas você não é prisioneiro de Belsazar. Você tem a instrução viva. Em Apocalipse 18:4 a voz do céu brada com força dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados nem recebam nenhuma das suas pragas. Saia da mesa do escárnio. Retire as suas taças sagradas das mãos do mundo. Recuse-se a brindar com a cultura que blasfema contra o nome do seu Redentor. Permaneça de pé como Daniel diante da parede, sem ceder 1 milímetro de verdade, sem aceitar a púrpura de um mundo que já está condenado. Proteja o lugar santo do seu coração. Porque o mesmo Senhor que derruba impérios na calada da noite, é aquele que guarda o seu povo até a manhã da ressurreição. A escolha está posta, e os dedos de Deus continuam escrevendo a história. Que o seu nome seja achado no livro da vida, e nunca em falta na balança do Altíssimo. Permaneça firme e guarde o seu altar.